Bem, boa noite. Nós somos o podcast V3. Somos três pessoas com três percursos académicos diferentes, carreiras diferentes e vivências diferentes. Neste podcast vamos discutir política, economia, sociedade, filosofia, entre os outros temas. E o nosso objetivo é discutir livremente todos estes temas com uma perspectiva mais ou menos científica, e eu tenho de reforçar a parte científica, senão o Raul Testa assassina-nos. E todos nós temos vivências no associativismo, no emprego público, no privado ou até funções políticas. Eu sou o Henrique Canha e comigo estão o Miquel Souza e o Raul Testa. E eu pedi ao Miquel que se apresentasse. Só logo eu primeiro, depois não temos que treinar isto. Então vai, eu sou o Miquel Souza, neste momento sou investigador no âmbito do meu doutoramento. Já trabalhei em imensas coisas, sítios diferentes, mas podemos dizer que fui fazendo gestão de projetos na área de construção e já passei por um cargo político. Pronto, penso que chega para já. Olá, boa noite. O meu nome é Raul Testa. Tenho um percurso académico que iniciei em Direito, com licenciatura e mestrado, e depois agora estou num doutoramento de Ciências da Comunicação, em que estou a investigar a importância que as redes sociais podem ter no aprofundamento do fenómeno de polarização ideológica a que eu julgo estarmos a assistir na sociedade atual. Tenho um cargo político e tenho tido intervenção política, mas também tenho tido intervenção associativa através da criação e de ajudar a fazer crescer algumas associações em Leiria. Presentemente sou presidente de uma delas, a Associação Asteriscos, e é mais ou menos isso. Epá, ele falou muito mais do que eu. Eu não falei da minha formação, as pessoas vão pensar que eu ando na escola da vida. Se bem que isso dava-me imensos créditos. Não sei que ando na escola da vida. Mas ok, eu não vou dizer nada para já, vai ficar nesse suspense. Quem quiser saber, tem que ver os próximos. Eu sou o Henrique Canha, sou licenciado em Relações Internacionais, tenho um MBA e atualmente estou a fazer uma especialização em Lean Six Sigma, porque eu claramente quero ter uma fábrica e explorar pessoas, e esse é o meu grande sonho. Também tenho percurso político, neste momento sou o presidente da Federação da Juventude Socialista de Leiria, o que também, pronto, é um cargo político, pelos vistos. Não ganho nada com isso, mas é giro. E pronto, acho que estamos todos apresentados. Aqui na rubrica do V3, nós temos a ideia de fazer a frase da semana, em que cada um traz uma frase e explica a frase, porque é a frase e o que é que isto nos faz sentir. Para mim, a frase da semana é claramente: vai começar a Terceira Guerra Mundial. Porque nós, neste momento, e o Raul é a pessoa indicada para depois falar sobre isto, da polarização, mas eu gosto que sempre que há algum grande conflito, algum conflito mínimo, nós falamos sempre da Terceira Guerra Mundial como uma coisa que pudesse acontecer. E isto já chega à parte em que eu começo a acreditar que nós, enquanto seres humanos, temos um fetiche por sermos exterminados. Porque, no fundo, há sempre uma vaga e tênue esperança que a guerra realmente comece e que nós possamos efetivamente começar a matar os nossos vizinhos. As guerras mundiais. A mim dava-me jeito, mas pronto, eu não quero começar já a admitir os meus homicídios. Mas pelo menos conheces os teus vizinhos, o que é bom nos dias de hoje. Mas isto preocupa-me, porque há um certo fetichismo com uma guerra, ainda por cima uma guerra à escala mundial, e depois o quão desinformada tem de estar a população para sequer considerar a hipótese de haver uma guerra deste nível. Porque qualquer tipo de ataque nuclear basicamente acabávamos com a existência humana, ou com a existência humana como a conhecemos. E não é economicamente viável ter uma guerra à escala mundial. E no fundo, se não é economicamente viável, não pode acontecer. Então, para mim, o tema da semana é que a Terceira Guerra Mundial é um conceito estúpido
e economicamente inviável. Por isso não vai acontecer. Eu acho que era uma lufada de ar fresco, uma terceira guerra mundial. Eu acho que sim, acho que era giro. Acho que podíamos finalmente transformar a globalização em todo o seu potencial, que era destruir o mundo todo de uma só vez. Acho que sim, acho que era uma coisa interessante. Eu pessoalmente não concordo. Não me dava jeito nenhum uma Isso é terceira ser guerra. pessoalmente. Não, pessoalmente e de todas as outras formas, não me dava jeito uma terceira guerra mundial. Tens que ir trabalhar amanhã. Até porque eu sou de 85 e de 85 para a frente a malta já não precisou de se inscrever na tropa. Ou seja, Ah, os de 85 Pois foram é. o último ano que ficaram na reserva territorial. Então eu não fiz tropa, mas estou na reserva territorial. Se houver guerra, vou para lá sem sequer ter treinado. Opa, eu também vou. Ah, tu também vais, Eu sim. Não estou te... mais gordo e mais velho, ainda é pior. ainda bem que eu nasci em 90. Mas se vocês morrerem, eu fico triste. Se ajudar. Vamos nós lutar pelo canha. Eu não me importo, sinceramente, mas acendo uma velinha por vocês e abano uma bandeira. Pode ser que ajude. Deixa- Os americanos acreditam que ajuda, por isso. O pior é ele dizer que a guerra é economicamente inviável. Assim vamos nos sentir como uns soldados de qualquer governo em Portugal que tentou governar isto, não é? É sempre inviável. Exato. Não, eu com este comentário do Henrique, da guerra ser economicamente pouco viável, a guerra, pelo menos a guerra à escala planetária, ser inviável e portanto não acontecer, estou-me a sentir no meio de um jogo do Imperial, que por acaso é o meu favorito, e portanto em que o objetivo não, é usar as guerras para ganhar dinheiro. Usar tudo, no fundo, para ganhar dinheiro. Uhum. É um Como é que se belo jogo, chama? sem dúvida. Imperial, mas é um jogo de tabuleiro, não é um jogo digital. Ah, ok, ok, pronto. Ou seja, Pronto. fazes isso na cara dos outros, que ainda é mais giro. Então, Carol Testa, a tua frase da semana é citação do José Diogo Quintela. Se me perguntarem qual dos dois, Rio ou Montenegro, é mais parecido com Sá Carneiro, terei de dizer que é Rui Rio. A forma como mobiliza o partido é muito parecida com a de um defunto. Porquê esta frase resulta esta? Eu escolhi esta frase por vários motivos. Em primeiro, em primeiro lugar, porque acho muita piada ao sujeito da multióticas. Acho que ele Tem visão. é- tem uma visão estranha, assim. Sempre achei que ele era muito direitolas, mas Sim, não sabia que ele era mais à direita que os gajos de direita. Portanto, sim. ele Já está na acha esquerda, então. portanto, ele é à direita da direita. Portanto, ele é daquela ala, provavelmente do Passos Coelho, não é? Aquela ala neoliberalona. Sim. E portanto, gostei do facto de ele também não ter vergonha. Mas pronto, isso faz parte das características boas do Zé Diogo Quintela, não é? Não tem vergonha de ir buscar um dirigente do próprio partido que já morreu. E é ok, tudo bem. Para se fazer piadas faz-se com tudo, não há limites ao humor. Como provavelmente o próprio José Diogo Quintela hoje em dia deve achar que há. Mas achei interessante porque o Partido Social Democrata, esta citação até é de um artigo em que escrito pelo próprio José Diogo Quintela, claro, e o título é Partido Social Derrocada. E eu não estou a gozar com o partido, ele é que está, não é? Portanto, eu tenho algum respeito pelo PSD, que aparentemente o José Diogo Quintela não tem. Não tem. E isto, eu escolhi esta frase mais para percebermos como as guerras dos partidos parecem ser mais fortes quando a luta é interna
do que quando a luta é entre eles. O que é Sim. completamente absurdo. Existe aqui algo, quer dizer, nós sabemos o que é, não é? Por exemplo, ainda hoje o Luís Montenegro veio acusar a candidatura de Rui Rio de oferecer lugares. Oferecer lugares? oferecer lugares em listas Em às estádios? pessoas. Oferecer lugares em listas às pessoas. E No eu teatro? Mas o que é que é suposto ele oferecer? Lugares no teatro? no teatro, nas listas. Ah, nas listas. E eu achei Certo. estranhíssimo. Eu achei estranhíssimo porque Mas onde não é que já se viu isso não. convidar alguém para uma lista? Onde é que já se viu? Não sei. Portanto, hoje em dia serve qualquer coisa para acusar os outros de falta de fair play, mesmo internamente. E isso é, pronto, é aquilo com que nós vivemos. Também vivemos com isto do PS. É bom saber que os nossos vizinhos também têm problemas destes. Antes de passarmos ao Miquel, eu queria fazer uma pergunta. Quão a sério podemos levar o Zé Diogo Quintela quando ele não acredita no aquecimento global? 0% a sério, como é óbvio. Pronto. O Zé Diogo Quintela só falta dizer que a Terra não é redonda. É que, do género, quando uma pessoa rejeita os factos, pronto, para fazer argumentos, até que ponto é que pode ser uma personalidade pública? Porquê que nós não o podemos... Não é bem censurar, é mais não o convidar para os espaços de diálogo público quando ele já provou ser uma pessoa doente. Não, atenção, eu não duvido que ele tenha perdido algumas oportunidades de fazer coisas. Nem me refiro a nível financeiro, porque isso ele deve estar muito bem. Mas Sim, sim. não duvido que ele já tenha perdido convites para isto ou para aquilo, só por defender posições como essa da negação das alterações climáticas causadas pelo homem, não é? Não é de facto normal que uma pessoa diga isso, quer dizer, não é normal que se neguem factos científicos. Eu gosto daqueles terraplanistas que dizem vamos levar a nossa mensagem all around the globe. Adoro. Miquel Sousa, a tua frase é orçamento com superávit. Porquê? Opa, eu como ando na escola da vida, fiquei intrigado com este conceito absurdo. Isto deve ser um estrangeirismo, não há um nome em português para isto. Temos que usar aqui coisas estrangeiras. Que escândalo. Não, Devíamos, não. devíamos Não ter um. podíamos dizer orçamento com excedente, não. Não podíamos dizer, ficaram uns trocados no fundo do bolso. Não podíamos dizer uma coisa dessas. Não sei se lembram do sketch que o Herman tinha há uns anos, que era o desliga o seu televisor para não fazer river dancing. Esta é a parte em que tu mostras a tua idade. Sim, Porque o nosso público millennial não vai apanhar não esta. vai achar. Quando eu digo há uns anos, é há 20 anos. Sim, quando o Herman tinha piada. Exato. Porque não era ele que escrevia as coisas dele. Pois é. Esta coisa do superávit, eu acho isto tão estranho, porque de repente parece que estamos a viver na Escandinávia. Sim. Que é isto dos orçamentos não contribuírem para o buraco. Isto não é português. Eu acho que isto é falta de patriotismo. Aliás, de certeza que o Chega deve ser contra isto, porque isto atenta contra os mais profundos e tradicionais valores da cultura portuguesa. Desde quando é que as contas batem certo e não dão buraco? Não pode ser. Não pode ser. De certeza que a viagem à Índia deu déficit. De certeza. Nunca deu superávit nada no Império Português, de certeza. Nem sequer a conquista de Portugal aos mouros. De certeza que ficámos a dever coisas a alguém, aos espanhóis ou alguém. Portanto, acho isto muito estranho. E fiquei baralhado e estou a pensar em emigrar, porque emigrar para um país que tenha déficit. É normal. Uma questão de filosofia política. Tendencialmente os partidos de esquerda e esquerda-centro acreditam que o déficit é bom. O PS estar a apostar no superávit ou no excedente orçamental é sinal que o PS é cada vez menos um partido de esquerda e um partido de centro? Ou podemos considerar que isto é uma mutação histórica qualquer e que os partidos de centro-esquerda vão defender um pagamento sustentável de dívida em troca de se manterem eleitos? Olha-me este agora a fugir do formato.
Então, eu fui muito do formato? A fugir ao formato e a fazer perguntas destas. Essa pergunta está cheia de rasteiras. O que é isso? Vou já chamar o António Costa. Essa pergunta eu sempre achei interessante, porque isso liga-se com uma coisa que é muito típica, quer dizer que a direita é boa gestora e a esquerda é má gestora. Que a boa gestão é de direita, quando isso é claramente mentira, porque podes ser bom gestor de esquerda ou de direita. Não é o modo como tu geres o dinheiro, é mais as políticas nos quais o aplicas. Portanto, essa coisa de... Até porque os déficits são considerados bons até um certo valor, é um bocado por intuição. Se é 2%, se é 1%, se é 3%, é um pouco intuição. E se calhar está na altura da esquerda começar a ter realmente superávites. Porque não? Desde que cumpra-se todas as suas funções de Estado Social, porque não ter superávit? Acaba por ser, se calhar, uma escolha contabilística. Se isso contribuir para dar credibilidade, para desmontar esta ideia de que a esquerda é mais gestora, acho que se calhar é bom. Epá, concordo com o Miquel, até porque qual é que é a sustentabilidade de todos os anos haver déficit? Pois, e andar a pagar juros. Não há, é que não há sustentabilidade. Ou seja, em 100 anos, se todos os anos deres déficit, provavelmente não chegas lá, não é? Há de haver uns anos em que vais ter que encolher economicamente. Por isso, também não me parece nada que a esquerda deva defender apenas o déficit e não o superávit. Coisa diferente é esquerda que defende a descida de impostos. Isso é outra coisa. Se me disseres esquerda que defende uma redistribuição dos impostos de forma diferente, isso é ok. Agora, esquerda que defenda a Não descida de cobrar impostos. para não ter um programa social. Sim. Isso é Por exemplo, liberalismo. olha a questão da devolução do IRS das câmaras é um exemplo importantíssimo disto e muito difícil de explicar às pessoas. Há câmaras que ficam com 5% do IRS que as pessoas pagam e há câmaras que devolvem esse valor. Agora há uma pressão enorme porque algumas câmaras começaram a pôr aquilo a 0%. Agora há uma pressão enorme sobre as câmaras todas para todas colocarem a 0%, porque, pelos vistos, isso é que é bom. Porque as pessoas veem, não é? Quer dizer, é uma descida de impostos. A maior parte de nós não paga IRS. Certo. E se tu pagas IRS, quanto mais pagas, é porque ganhaste mais dinheiro o ano passado. E se ganhaste mais dinheiro o ano passado, se as câmaras devolverem esse dinheiro a quem pagou o IRS, estão a devolver dinheiro a quem ganhou mais. Portanto, é uma medida que ajuda a aumentar a injustiça fiscal e não a justiça fiscal. É um exemplo flagrante. Sim, e impede que tu, nesse município que tem esse dinheiro disponível, possa fazer mais investimento público para combater as desigualdades e para dar igualdade de oportunidades. E fazer obras para todos, e não só para um. O que é que me serve a mim devolverem-me o IRS quando, por exemplo, se calhar esse dinheiro fazia falta para investir na escola, ou para investir numa boa rede de transportes públicos? Sim. Qual é o interesse disso? E para a esquerda não tem interesse nenhum, porque depois ficam sem fundos para poder fazer políticas de esquerda. E, no entanto, vês câmaras de esquerda a colocarem a devolução do IRS. O que é absurdo. Essas câmaras serão mesmo de esquerda? Não, pois. Esse é o grande problema. São partidos de esquerda que as lideram. Mas, para fazerem isso, eles próprios não sabem bem o que é a esquerda. Era uma boa votação. Lançámos uma sondagem para os nossos milhares de ouvintes se acham que essas câmaras são de esquerda. Exatamente. A sua câmara é de esquerda ou de direita, justifique. O problema nem sequer ia ser os ouvintes, era mesmo perguntar aos nossos eleitos se eram de esquerda ou de direita. Raul Testa, ouvi dizer que te sentias Vladimir Putin. Não percebi foi porquê. Sinto-me Vladimir Putin. Hoje sinto-me Vladimir Putin. Porque acho refrescante isto de poder trocar de governos, poder chegar ao pé do primeiro-ministro e dizer: epá, eu agora dava-me imenso jeito era que tu apresentasses a demissão. O que é que achas? Para eu poder alterar a Constituição, para ficar cá mais uns anos.
Isto depois de já ter andado a brincar ao agora vou eu, agora vais tu, com o Medvedev, não é? Quer dizer, é um bocado dramático porque a Rússia é um país tão grande, com tantos milhões de pessoas e com reservas naturais inacreditáveis. Não me refiro apenas às reservas que o capitalismo explora, mas refiro-me também à quantidade de florestas e espécies selvagens, muitas ainda nem sequer descobrimos. Pronto, e que são um país entregue à completa, eu não queria dizer ditadura, porque isso é óbvio, não é? Mas à completa partidocracia. Eu, na licenciatura, lembro-me de ter lido uma definição muito engraçada. A Rússia é considerada uma democracia de gestão. O que é que isto quer dizer? Que é gerida pelo Vladimir Putin, democraticamente, em que há eleições, que ele a gera. E eu achei que era uma definição bastante bonita da Rússia moderna. Isso enfim, não sei o que é que quer dizer disso. E tu, Miquel, sentes-te Platão porquê? Eu sinto-me Platão porque confesso que tenho cada vez mais dificuldade em ver o mundo real e a verdade. Estás na caverna? Sinto-me sempre na caverna, a olhar para uma parede e a ver sombras. Porquê? Como é que uma pessoa faz hoje em dia para se estar informada? Tenho dificuldade. Ou seja, os telejornais, a pessoa nem sempre os vê. E têm uma qualidade questionável. Sim. Redes sociais é a desgraça que nós sabemos. Embora seja sempre hilariante ver. Vamos ver os jornais online um a um? Não sei, acabo por passar dias sem ter acesso à informação e sinto-me um bocado a ver numa caverna, em que alguns reflexos são coisas que eu vou ver nas redes sociais e coisas que consulto por outras razões, por outros objetivos. Portanto, sinto-me um bocado Platão. Olha, eu deixa-me comentar só aqui esta parte do Miquel para te dizer que sinto-me igualzinho, porque, a sério, é tão difícil nesta era da informação obter informação. Sim. É Sim. inacreditável. Eu dou por mim, é que depois tu não sabes a quem é que has de acreditar. Depois lês as notícias portuguesas e é tudo uma desgraça. Quando não é copy-paste do estrangeiro, são coisas de cá, não pode ser copy-paste porque, pronto, o estrangeiro não cobre Portugal. Mas, epá, é tudo tão mau. E depois dou por mim quase a confiar mais no Reddit do que no resto dos meios. Mas depois o Reddit também é uma fonte de mentiras gigantesca. Sim. Epá, é cansativo viver hoje em dia. Era tão mais simples de antes. Isso é uma questão que eu me ponho regularmente. Eu também não consigo encontrar uma fonte de informação fidedigna. Mas será que nós não conseguimos encontrar essa fonte de informação fidedigna? Quer dizer que nós, enquanto população, finalmente percebemos que nos estão a mentir em todos os meios de informação que existem? Porque eu não. Só não sei se nós representamos a população. Nós somos uma pequena amostra, sim. Não, nós, em certa forma, representamos sempre, não é? Mas nós, de facto, temos noção que nos andam a mentir em todo lado. Mas eu não sei se a maioria da população tem esta noção ou não. Eu pronto, quando vou às tascas ou quando vou a algum sítio, Comer vegan. Conta lá como é que vais às tascas assim tão frequentemente. Porque ao lado do meu trabalho eu posso ir ao sushi e pagar 30 euros, posso ir à comida macrobiótica pagar 15 euros, ou posso ir à tasca e pago 6 euros. Essas tascas macrobióticas. As tascas macrobióticas. E o que mais? Essa tasca deve ter azai, entretanto, lá. Eu espero bem que sim. Porque eu não sei se anda a comer pombo ou se anda a comer rato. Mas sabe bem, por isso também não discrimino. Mas o que eu sinto muito é que as pessoas sentem que estão-nos a mentir na cara há anos, mas também não sabem o que fazer. E quando surge um partido como o Chega, que basicamente lhes diz: nós não somos como os outros gajos, e aliás, nós vamos para lá e vamos dizer o que vocês dizem exatamente aqui, pá, é altamente apelativo teres finalmente um gajo, o teu tasqueiro, na Assembleia, a mandar toda a gente pronto a que é que eles vão. Acho que é até catártico. Sim, eu compreendo o encanto do Chega. Para já, o André Ventura é super inteligente e faz discursos mesmo a bater naquilo que as pessoas pensam. Tu próprio, se ouvires um discurso do André Ventura, pensas em certa medida, não é em tudo, mas Sim. em algumas coisas que ele diz, tu pensas, este gajo tem razão, é verdade. Isto que ele está a dizer é verdade.
Só que o problema é que eu também consigo fazer um discurso e tu vais concordar com ele, só que depois ainda lá pelo meio meto umas inverdades e depois meto umas estatísticas que passaram por aí pelas redes sociais, portanto toda a gente as viu, só que até são mentira. Como dizer, por exemplo, que a maioria das pessoas que usufruem do RSI são ciganos. Quando é completamente mentira, são 5%. A Segurança Social divulgou esses números. 5% das pessoas que recebem RSI são ciganos. Ainda há dias havia aí outra que dizia que o rendimento social de inserção, o valor médio era 800 e tal euros. O valor médio é 183. Mas o RSI é baixíssimo. Claro, o RSI é para impedir que as pessoas morram, praticamente. Sim, é o absolutamente mínimo. Não fazia ideia que tinha. Não então, sabia. Claro, porque se andassem a dizer, vejam lá, olha, que nojentos dos gajos das minorias étnicas que recebem 183 euros, Sim, até não tem o mesmo impacto. Só quem fosse completamente anormal é que ia dizer que isso era vergonhoso, não é? Mas se disserem 800 euros, já é mais do que a maior parte das pessoas ganha, a malta começa a ficar chateada e a partilhar freneticamente. Claro. E o problema das mensagens como o Chega é que, mesmo que o discurso seja apelativo, é um discurso que não se traduz em proposta política. Sim, e as propostas políticas deles são danosas para a maior parte da população. Sim, e são coisas isoladas e pontuais, que não são coerentes com nada. Pois não. Conjunto. Acabar com a corrupção. Pois, exato. Que é isso, né? Fácil. Amanhã a gente vai lá à torneira da corrupção, matando os governantes todos e eu gosto é quando eles dizem que temos que acabar com os taxos e com os jobs for the boys, mas depois nomeiam 6 adjuntos só para o André Ventura. O que é? E isso é lindo, estás a ver? É lindo porque ainda bem que eles não são coerentes. Porque se eles fossem coerentes e sérios, nós tínhamos um problema maior. Sim. Porque se eles fossem verdadeiros com os seus ideais, nós tínhamos um problema. Porque eles, de facto, se a juntar ao apelo que o partido tem, eles, para além disso, fossem mesmo bons a cumprir o que dizem, tínhamos um problema. Tínhamos. Muito grave. Só que eles não são. Nesse aspecto, não sei se a iniciativa liberal não é mais coerente. Eles são bastante coerentes. Sim, também acho que sim. Tens razão. Eu acho que a iniciativa liberal é o sonho molhado de qualquer neoliberal. E eles realmente estão a fazer o que prometem. Eles na Madeira acho que rejeitaram subvenção e tudo. Estás a ver? Isso é coerente. Isso é coerente. Eu consigo respeitar esses gajos. Eles, pelo menos até agora, praticam o que advogam. Também pegando no que vocês já disseram, eu hoje sinto-me um bocadinho panopticon, que é, caso vocês conheçam, foi sugerido pelo Foucault, que é uma prisão onde estás constantemente a ser vigiado, e vem um bocado do conceito de vigiar e punir, não é do conceito, do livro de Vigiar e Punir, do Foucault, sobre a liberdade de escolha. E vai um bocado bater à parte de informação, em que eu ando a progredir na minha carreira profissional e é bom, com isso vem outras responsabilidades e salário. E a única coisa que eu acho que mudou na minha vida é o tipo de bens a que eu tenho acesso, ou os bens a que eu deixei de não ter acesso. Acho que a maior crítica construtiva que se pode fazer ao sistema capitalista é: tu, dentro de um modelo de produção comunista ou um modelo soviético, tinhas, quando tu quisesses, de apenas um bem. Aqui tens o que tu conseguias comprar, determinado bem, dentro de uma gama. E a minha grande conclusão, neste momento, à medida que a minha carreira avança, é que quanto mais dinheiro eu tenho para consumir, mais eu me apercebo que eu consumo a mesma coisa apenas ou de marcas mais caras ou com um status social diferente. Em que muitas vezes eu próprio me pergunto: eu estou a comprar isto porque eu preciso ou porque há um certo condicionamento social que me levou a crer que, tendo agora isto, tenho de comprar X? E é por isso que eu acho que o maior trunfo do capitalismo e do sistema em que nós vivemos é realmente achar que estás a premiar com uma vida melhor quando simplesmente estás a comprar a mesma coisa só que mais cara. Porque a grande diferença entre o meu carro e um carro da BMW é que o carro da BMW, o meu chefe vai olhar para o carro e vai-me dar uma palmadinha nas costas, e o ordenado mensal vai para pagar as despesas do carro. Enquanto que o meu Honda todo lixado e que sinceramente não sei se passa na revisão,
ninguém o assalta e custa-me 80 euros por manutenção, que é agradável. Isso faz-me lembrar uma obra do Lipovetsky dedicada ao luxo, Ok, em que ele considera que o luxo é uma coisa boa, não por ostentação, mas como uma forma que nós temos no capitalismo hoje em dia de dar presentes a nós próprios, de nos autogratificarmos, que é uma coisa curiosa. Ou seja, nós sabemos que aquela coisa é demasiado cara para aquilo certo. que é. Imagina uma mala Louis Vuitton, por exemplo, ou um perfume exclusivo, mas compramos Ou aquilo. uma vela de cheiro Sim, ou essas, da Gwyneth Paltrow. ou essas. Uma vela com cheiro a bacalhau. Imagina que isto é um luxo que nós damos porque sabemos que estamos a dar um luxo, porque nós, como seres individualistas, e o nosso indivíduo sobressai com este ato de nos presentearmos a nós próprios. E que acaba Ok, por dar significado à vida. Porque nós consumimos uma coisa exclusiva. certo. Achei curioso esta perspectiva de autogratificação. E Tipo, faz quando sentido. compramos. E porque normalmente estes artigos de luxo, normalmente nós não compramos para oferecer aos outros. Compramos para Sim, nós mesmos, que é uma coisa curiosa. Por acaso já tínhamos falado sobre essa obra do Lipovetsky, eu e tu, Micael. eu fui excluído, obrigado. Era nos momentos em que estávamos numa certa autarquia, em que o melhor momento do ano era quando íamos beber café e conseguíamos aliviar os neurónios, não é? E eu agora aproveitava então para irmos encerrando esta sessão de hoje, que é o tema em concreto de hoje ficou tão em aberto que a resposta para o tema de hoje é: pode ser a pós-modernidade, não pode? Por isso, nós temos aqui o nosso maior perito em pós-modernidade, que é o Micael. Ui, E, por favor, pós-moderna-nos. e pá, pós-moderna-nos. Isso é muito giro. Olha, vamos começar pela parte simples. Eu não me lembro bem dos nomes exatos, mas Ok, foi alguns nos anos 60, em certo. que nos Estados Unidos destruíram uns edifícios que estavam perfeitamente funcionais, mas que já não agradavam a ninguém. E aqueles mesmos edifícios tinham ganho um prémio como o Ok, expoente máximo da arquitetura e do urbanismo ok, no eu por isso período quero ver. moderno. Que é uma coisa curiosa. E diz que foi aí que começou o pós-modernismo, em que começámos a negar que aquelas soluções iguais para toda a gente, aquela noção de que íamos evoluir tecnologicamente e que o mundo ia ser perfeito e conseguimos dar soluções boas e standardizadas para todos, se descobriu que não eram coisas boas. E Ok, que hoje em dia nós somos indivíduos, consumimos e já não queremos aquilo que é massificado e que é igual para todos. E que depois tem um impacto imenso na ideologia política. Ou seja, aquela grande missão e aquelas grandes visões próprias do fascismo e do comunismo, aquelas grandes soluções para o homem novo e para o futuro, em que nos vamos sacrificar hoje para ter uma sociedade perfeita no futuro, penso que não tem hoje sentido, porque nós queremos é o prazer imediato e o indivíduo. No entanto, nós estamos carregados de mensagens modernas quando vivemos num mundo pós-moderno. Acho que é uma incoerência brutal. Mas olha lá, não sei se tu chegaste a ter conhecimento disto, eu também nem sei se chegou a pegar, mas eu lembro-me quando começou a surgir esta última crise financeira, 2008, pá, 2009, eu lembro-me de haver um grupo de pensadores, eu não me lembro se era em França, se era no Reino Unido ou se calhar nos dois países, mas que afirmavam a morte do pós-modernismo e a substituição do pós-modernismo pela altermodernidade. a altermodernidade? Uhum. Exato, a altermodernidade. Pá, Hum. eu não me lembro muito bem de como é que eles definiam a altermodernidade, mas sei que tinha concretamente a ver com, ou seja, o fim do pós-modernismo tinha concretamente a ver com a crise financeira e a falência em concreto do Lehman Brothers. Portanto, Sim, neste não, momento há quem não, diga que já estamos no pós-modernismo. pois, se calhar é este. Então, Provavelmente. o E pós-modernismo é tipo uma má sequela de Hollywood, neste momento. eu, neste momento, é assim, é sempre difícil nós, no momento em que vivemos, conseguimos classificar a nossa era. Normalmente isso faz sempre anos depois. Olha, por exemplo, voltando ao Lipovetsky, por exemplo, o Lipovetsky diz que nós vivemos no hipermodernismo, que já não é também pós-modernismo. Ou seja, que vivemos numa altura em que está tudo exacerbado, é tudo exagerado, Mas está tudo amplificado. isso tem alguma referência à hiperrealidade do Baudrillard? Penso que não, penso que não. Ele liga mais ao hiperconsumo e ao Ok. hiperindividualismo.
É um Ok. conceito que penso que ele é que criou. Pelo menos pelo que eu fui lendo. E que também é uma coisa interessante, realmente nós vivemos numa época de exageros. E até relaciona com aquilo que o Raul está a estudar, que é as polarizações. É hiper Sim. tudo. É Sim, tudo sim, hiper sim. amplificado. E também temos neste momento, se calhar, hiper ideologia. Aliás, e nós temos que considerar aqui uma coisa, que é, provavelmente vamos olhar para trás daqui a uns anos e vamos ter que classificar uma nova era com a massificação das redes sociais. Porque isso já é a minha tese, não é? A minha teoria, mas é de facto é o advento, mas sobretudo a massificação profunda das redes sociais que fez com que isto tudo que se começasse a polarizar. E se vocês repararem, nós que já tínhamos redes sociais há uns anos valentes, desde que elas começaram a existir, 2006, para aí, o Facebook nasceu em 2004, mas pronto, só se tornou popular em Portugal. Ou seja, eu costumo definir a popularidade do Quando os Facebook velhos entram. exatamente quando a malta mais velha entra e coincidentemente, não estou a dizer que a culpa é da malta mais velha, mas Mas é. coincidentemente, coincidentemente, foi aí que se começaram a notar a maior penetração de fake news, a maior, a maior popularização ideológica, provavelmente. Portanto, Pois, o é Facebook óbvio, antigamente não era assim. é isso, o Facebook não era assim, Não de era assim. facto. Quando tinha pouca gente em Portugal e quando tinha gente com idades mais baixas, o Facebook não era como é hoje. Aliás, lembras-te quando fizemos a campanha eleitoral de 2009, nós começámos a usar, 2009 não, 2013, 13, yeah. nós começámos a usar Facebook, ainda era muito pouco, ainda era residual, não era muito forte, e até nos diziam que não era relevante. E Sim, punham sim, lá. sim. Sofremos dessa história até há Incrível, bem é pouco tempo. incrível. Incrível. Só há pouco tempo, já depois de toda a gente lá estar, é que alguns gurus do marketing aceit- aceitaram, aceitaram o Facebook como uma coisa que influenciava de facto eleições, por exemplo. Incríveis esses gurus. Esses gurus Exato. são feitos. E isso de gurus e pós-modernismo, eu queria só partilhar convosco que eu tenho um autor que eu adoro odiar. Porque ele neste momento, ele é um influencer da filosofia, é um péssimo, péssimo filósofo, mas é extremamente popular nos Estados Unidos. Porque é normal, porque os Estados Unidos não têm capacidade de discernir o que é filosofia ou não, que é o Alerta xenófobo. Ai! Não, eles são brancos, eu sou branco, isto não é xenofobia, eu limitei-me a ser classista. Que é o Jordan Peterson. Tinha de ser. O Jordan Peterson, Mesmo, mesmo. que é uma gigantesca fraude e um palhaço académico, ele tem uma definição que eu adoro, que é o marxismo cultural pós-moderno. E como nós estamos a falar do pós-modernismo e que o pós-modernismo rejeita o marxismo, eu adoro o Jordan Peterson, porque é possível construir uma carreira sobre conceitos ideológicos errados, a denunciar conceitos ideológicos que não percebes. E o meu momento favorito foi porque ele, entretanto, está a desvanecer, já a estrela dele está a deixar de brilhar tanto, porque o Jordan Peterson foi para um debate contra o Slavoj Zizek, que é Opa, possivelmente. eu ia te perguntar isso, não ficaste decepcionado? Eu Ele fiquei afinal não deu grande coisa. Não deu grande coisa, mas a questão é: há ali 2 ou 3 momentos-chave em que a carreira do Jordan Peterson foi abaixo. Em que o Jordan Peterson, em plena transmissão ao vivo, diz: eu li o Manifesto Comunista pela primeira vez há uma semana para me preparar para isto. O que é, o que é genial quando tu passas uma carreira inteira a denunciar uma ideologia e nunca leste o ABC dessa mesma ideologia. É que nem sequer é o mais relevante, deves ler. Não, porque tu podes resumir o Manifesto Comunista Mesmo. O Manifesto a, Comunista dá para ler em meia hora. tu lês a primeira página e percebes, pronto, há um espectro que assombra a Europa, é o espectro do comunismo e há uma santa aliança de blá 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 blá, trabalhadores do mundo unidos. Não é muito complexo. Mas num país como os Estados Unidos, pelos vistos, pode ser uma fraude académica e ter imenso sucesso. Por isso, viva o marxismo cultural pós-moderno, porque Não eu é vou só nos inventar Estados Unidos. amanhã. Eu vou amanhã inventar o capitalismo cultural pós-retromoderno e hei de ser um autor com muito sucesso.
É isto que eu tenho a acrescentar sobre o pós-modernismo. Mas se calhar tens que mudar o nome para Kanye-san. Kanye-san, sim. Kanye-san. Havia muito mais para falar sobre pós-modernismo. Provavelmente já vai longo. Mas o que eu acho interessante nisto é que o pós-modernismo é uma coisa que existe, mas que ninguém fala dele, certo. Porque também não se sente bem, mas está-nos constantemente a influenciar. Mas se calhar já acabou. Pois é, a cena do se calhar já acabou ainda é mais impressionante. É uma coisa muito, muito estranha. Por exemplo, no urbanismo, nós temos movimentos pós-modernistas no urbanismo. Quando nós vemos, por exemplo, uma praça com cores aberrantes e que não é linear e que tem assim algo que não é expectável, consideramos aquilo pós-modernista. Em contraste com aquelas praças monumentais, com aquelas perspectivas todas, para criar sentimento de grandiosidade, etc. E tal. Isso é muito típico dos movimentos mais antigos e mais modernistas da arquitetura e do urbanismo. E nós encontramos ainda isso na arquitetura e no urbanismo hoje em dia. No entanto, vivemos num mundo em que somos influenciados por isto e depois vemos aquelas, até nas frases motivacionais, naquelas coisas, aquelas tralhas que nós vemos por aí nos marketeers e no coaches e aquelas coisas todas. Sim. Segue os teus sentimentos, tu és útil, não sei o quê, consegues. E pá, isto é tão pós-moderno, mas depois é tão desprovido de tudo, mas depois encaixa em instituições que nós temos e numa sociedade que ainda é profundamente moderna. Okay. É o mesmo standard para todos, um sentimento de progressão, um sentimento de acumulação, um sentimento de que a hierarquia está sempre certa. Estas coisas, hierarquias e tal, são profundamente modernas, mas depois nós vivemos numa espécie de um consumismo que é pós-moderno. Uma mistura de valores brutal, que gera confusões imensas. E depois também vemos isso nas próprias gerações, nos Zs, nos Ys, nos Millennials. Vemos esse choque todo também. Também é uma designação que está cada vez a ser mais usada e que também é um bocado absurda. Também aqueles estereótipos não são todos verdade. E ninguém se encaixa naqueles modelos todos. Lá está. Claro. É pós-modernismo. Algum final statement que vocês queiram fazer? Eu queria aproveitar para dizer às pessoas que chegaram até aqui: vocês não existem. Vocês não existem porque ninguém chegou. Vocês não existem, exato. Ninguém cá chegou de certeza absoluta. Portanto, acho que ninguém passou a parte da apresentação. Portanto, só ouviram o Henrique. Eu confesso que correu bem e foi giro. E se ficaram pela apresentação, já ficaram muito bem entregues. Porque eu queria ser o rosto, eu quero ser o rosto deste projeto. Que é só som. O rosto deste projeto que é sonoro só. Exato. E no fim disto tudo, roubar o projeto para mim e pronto, fugir para o Brasil. Sim, e novamente fundar o meu marxismo capitalista pós-cultural, modernista. Querias uma empresa para fazer isso? Claro. Para vender isso. Por acaso isso era uma excelente ideia. Podíamos vender pacotes de comunismo. Olha, isso é certo. Não era? Sim, mas se fosse de comodismo, vendia mais ainda. Mas uma cena premium, estás a ver? Comunismo premium. Comunismo premium, mas a ser vendido em bundles. Leve 3, pague 2. Pera, melhor. Espera. Comunismo premium. Certo. Em que tu vendes, sim, mas tu ganhas mais se conseguires angariar 5 pessoas para vender também. 5 camaradas. Para vender 6 camaradas para vender também comunismo. E à medida que eles forem arranjando mais camaradas, tu vais ganhando mais também. Que comunismo em pirâmide? Exatamente. Comunismo em pirâmide era absolutamente genial. Eu acho que podemos meter no formato esta divagação final. Assim, eu concordo. Era uma espécie de Comuna Life. Eu acho que isto foi o momento alto da sessão de hoje. Temos que abrir com isto. Sempre este momento, não, fechar, que é para obrigar as pessoas a ver isto. Ok, concordo. Ok. Eu acho que podemos considerar este piloto como oficialmente acabado e com grande sucesso. Porque sim, oficialmente acabado. Estamos acabados. O Communal Life há de fazer imenso sucesso. Posso ir devolver o microfone? Exatamente. Caros colegas, pronto, obrigado por terem estado cá. Eu vou arranjar uma despedida mais oficial no futuro, mas por enquanto fica isto.
Foi um prazer e pronto, foi isto, o V3. Voltem para a próxima, por favor. Nós vamos estar aqui. Por favor, adoro. Se voltarem a juntar um desconto no pacote de comunismo. Comuna Life. No Live. Tornamos-nos influencers do nosso produto.